1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 até o 16. Esses 3 versículos. Vamos meditar nele. Vamos aqui todos juntos, de uma forma uníssona, ler essa passagem bíblica. Nós conseguimos, irmão, sincronizar todas as vozes? Conseguimos. Né? Vamos lá? 1, 2 e 3. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo que ele e ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Aí, mais uma vez, hein? Vai ficar bom. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possas instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Oh, glória a Deus. Amém, meu irmão? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai. Tua palavra, ela é maravilhosa, clara, linda, Pai. E nós estamos diante dela. Senhor, é nesse momento que há uma necessidade, Senhor, de nós guardarmos ela, de nós meditarmos e também aplicar, através do Espírito Santo, tudo que será falado aqui. Senhor Jesus, adentra os corações nossos. Tu sabes de todas as coisas, tu sabes que em nós não há nada, Pai. Mas em Ti, Senhor, há tudo que nós precisamos, Senhor Jesus. Te agradecemos pela palavra. Senhor, faça-nos entender, Senhor, em um mundo de engano e de mentira, a verdade cada vez mais seja intensa em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, Espírito Santo, eu te peço, só possa falar conosco em nome de Jesus. Diminua o homem e o Senhor cresça. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Glórias a Deus. Você sabe que, irmãos, nós não somos anunciadores do caos, né? Muito embora muitos nos rotulem como alguém que anuncia o caos, em que tudo está ruim, em que tudo está mal, mas é a realidade, irmãos, em que vivemos, né? Não há uma expectativa e não há como a gente olhar para o horizonte e enxergar uma expectativa boa, a não ser se nós venhamos fantasiar, maquiar as coisas. Não será a realidade, irmãos. Os fatos estão aí. Nós não podemos negar os fatos, irmãos. Não podemos fazer análises que vão só trazer alegria, ainda que não está sendo o quadro atual do nosso tempo, nossa sociedade. E ainda que nos rotule dessa forma, a verdade ela sempre vai precisar ser dita, vai sempre precisar ser anunciada, vai sempre precisar, irmãos, que nós venhamos disseminar ela nos nossos corações e também anunciar para todos que precisam. Por que estou dizendo isso, irmãos? Não há saída para essa nação e mundo se não for Jesus Cristo, né? Se não for Jesus, não há saída, não há alternativa, não há perspectiva de melhora se não estivermos em Cristo, se não estivermos em Jesus. E ao longo dos tempos, queridos, o ser humano, ele tem perdido, queridos. É por isso que nós dizemos que não há alternativa, não há uma saída sem Jesus, porque ao longo do tempo, o ser humano, o que aconteceu com ele, ele não só vem perdendo essa sensibilidade, a sensibilidade para as coisas espirituais e também para outras coisas também. Não é só de hoje que isso tem acontecido, mas você tem notado, assim como eu também tenho, não sei se você tem, mas há, irmãos, uma perca muito grande da sensibilidade, né? Das funções mais básicas, cognitivas do ser humano. Está em declínio, não é? Está em rota decrescente, está caindo cada dia mais. O QI, que mede o coeficiente, a coeficiente que mede a intensidade da inteligência que os seres humanos têm, irmãos, não está subindo, ele está descendo. E a média de 110, 85, vai estar caindo, 80, vai cair 80, 40, e hoje já está se perdendo, irmãos.
Não existe mais, irmãos. Não existe. Nós temos perdido, queridos. Parece que a massa cefálica do nosso cérebro não se consegue mais, irmãos, analisar. Não se pensa mais. Não se consegue mais fazer, irmãos, ainda que seja a mais básica possível, de uma análise nem propriamente da própria vida do sujeito. Então, não há uma perspectiva de avançarmos. Se nós não conseguimos entender o momento que vivemos, se não conseguimos fazer análises básicas, primordial para a história da pessoa na Terra, não há, irmãos, uma expectativa de que a gente encontre uma solução. O intelecto está declinando, meus irmãos. Não funciona mais. Não se consegue, como digo, fazer análise da própria vida. É por isso, irmãos, que nunca foi tão fácil enganar. Nunca foi tão fácil ludibriar nesse tempo ao qual vivemos as pessoas. Estamos em um marasmo sem fim. É num limbo nós estamos, no raso. E as pessoas preferem permanecer nisso. E é isso que estamos vivendo. É desesperador, queridos, a situação do ser humano na Terra. Porém, queridos, é evidente que isso é um resultado de um mundo que não quer Jesus, que não quer saber do nosso Senhor Jesus. É o resultado de quem não quer o Senhor, de quem quer estar vivendo sobre a batuta do mundo. Isso é o resultado, irmãos, de quem não quer Jesus Cristo na sua vida. Mas algo que nós não podemos esperar e nós não podemos aceitar isso, e é contraditório, então, se assim nós aceitarmos, irmãos. É o que está acontecendo aí fora ser transportado para essa esfera aqui, olha só, essa esfera. E não se pode, então, irmãos, termos isso entre aqueles que buscam ao Senhor. Nós não esperamos isso. Porque, irmãos, nós temos o Senhor Jesus em nossa vida. Então é importante o alerta do Espírito Santo nessa manhã. Esteja atento, redobre sua atenção, porque é muito importante para a gente esta palavra. Esta palavra, irmãos, é questão de sobrevivência em tempos difíceis ao qual vivemos. Então, nós acabamos de ler aqui, irmãos, você ainda está aberto aí a Bíblia, não está? Nesses 3 versículos, olha o que nós acabamos de ler. Algo muito importante. E aí, vamos mergulhar agora aqui esses 3 versículos. Por quê, meu irmão? Isso é importante para a nossa sobrevivência, é importantíssimo. E o Espírito Santo hoje quer falar conosco nesta manhã. Veja que nós lemos aqui algo da parte do Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, através do Espírito Santo, é quem escreve esta carta. Né? E a carta aos Coríntios, irmãos, existia, na verdade, muitos problemas. A igreja era problemática. Talvez uma das igrejas mais problemáticas em que Paulo escreve é Corinto. A igreja que está em Corinto, eles tinham vários problemas. Se você ler todas essas 2 cartas, você vai encontrar as situações embaraçosas em que esta igreja se encontrava. Mas o apóstolo Paulo sabe, né, das dificuldades, porque há uma inspiração divina e pelo Espírito Santo ele está escrevendo. E o que está dizendo aí, irmãos? E um dos assuntos que ele aborda é essa questão que a gente acabou de ler. A questão, irmãos, do homem natural. Não compreender as coisas espirituais, as coisas de Deus, porque lhe parecem o quê, irmãos? Loucura, não é? Este é o ponto, irmãos, que nós precisamos tratar. A abordagem hoje do Espírito Santo para a nossa vida é isso, e nós precisamos entender isso claramente nessa manhã. O homem natural na Bíblia, o que seria então, irmãos, este homem natural? O que é esse homem natural? Que não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las porque elas se definem espiritualmente. O homem natural na Bíblia, queridos, é aquele ou aquela que não é cristão, que não se rendeu ainda aos pés do Senhor, que não acredita em Jesus. É aquele que está no mundo, é o que vive no mundo, é o que vive pelos padrões humanos, é aqueles que estão aí, irmãos, vivendo. Esses é considerado, então, o homem natural, que não tem a Cristo, que não nasceu de novo, não é, irmãos? Que não crê no nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra natural, no original grego, significa dominado pela alma ou por si mesmo. Então, é ele quem vai ditar o ritmo da sua vida. É ele. Ele vive pelos padrões dele ou pelos padrões humanos, que todos que estão aí, né, no mundo. Então, é isso. A Bíblia, então, identifica essa pessoa como alguém natural, ou seja, que vive pelos seus próprios instintos ou pela influência mundana. Fato, ponto. Essa é a definição bíblica do ser natural, irmãos. E é exatamente por isso que essa pessoa não pode compreender o que lemos, a palavra de Deus, né? Não pode compreender. Então ela vai ler a palavra, ler como se lesse um livro comum, né?
como esse lê um livro de romance, de ficção, ele vai ler e vai chegar ali às suas próprias conclusões. Não consegue, irmãos, então, ter esse entendimento que eu e você, que somos regenerados, tem, porque quem habita em nós e quem faz essa interpretação acontecer na nossa vida é quem? É o Espírito Santo de Deus. Isso, meu irmão. Então, irmãos, logo essa pessoa não tem como, assim como Paulo está dizendo na carta aos Coríntios, não tem como ela entender as coisas de Deus, porque lhe parecem loucura, meu irmão. Logo, esta pessoa, irmãos, não está apta a dar conselhos. Ou ela está apta para dar conselho para você, para nós aqui? Isso é um fato, irmãos, que não deve ser mudado. É uma realidade, meu irmão. Então, você entendeu comigo, e a própria carta está dizendo, ela não consegue compreender a Bíblia, não consegue compreender a palavra. Então, para ela, parece loucura. Logo, ela não pode, irmãos, estar aconselhando a nós. Não pode, querido, não pode. Principalmente quem já nasceu de novo, né? E nós já falamos isso aqui, irmãos, muito tempo. Nós temos falado isso aqui exaustivamente, irmãos. E nós temos que repetir. Quem é que está te aconselhando? De quem você está recebendo conselhos, irmãos? Quem são as pessoas que estão te aconselhando, queridos? Quem são? Você já parou para analisar? Quem são? A quem você vai pedir conselhos? E quem são esses que estão te aconselhando? Pare para pensar agora, nesse momento. Pense aí. Qual foi a última pessoa que você pediu um conselho? Analisou? Quem é a pessoa? Quem são? Será, irmãos, que você teve essa capacidade para pensar? Quem é que eu estou pedindo um conselho aqui? E aí, meu irmão? Quem é esta pessoa? Quem é? Cuidado com os conselhos que você recebe. Cuidado com os conselhos que você recebe. Diante do Senhor, estou falando aqui, irmão. Cuidado com os conselhos que você recebe. Vamos repetir isso? Se não formos pessoas que se renderam a Cristo, que nasceram de novo, pessoas regeneradas, pessoas que estão na mesma caminhada que você, que têm dificuldade no dia a dia para atender a princípios bíblicos. Se não for essas pessoas, meu irmão, nós estamos perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Você, aliás, pode ter problemas. Ao invés de a situação melhorar, ela vai piorar. Vai piorar, irmãos. Então, meu irmão, hoje, diante do Espírito Santo do Senhor, nesta manhã aqui, de quem é que você está recebendo conselhos? Quem são as pessoas? Você sabe quem é? Você já analisou a vida dessas pessoas? Você já viu como elas estão? Se ela tem, irmãos, know-how, se elas têm expertise para te aconselhar na sua vida, no problema que você está trazendo para ela. Ela tem condições? Ela já nasceu de novo? Ela já, irmãos, rendeu aos pés dela ao Senhor Jesus Cristo? Ou não? Aí a pergunta do Espírito Santo para a sua vida, para você hoje, saia daqui sabendo responder ela. Nesta manhã, queridos. Cuidado, meu irmão. Aliás, nós precisamos ter um cuidado redobrado. Porque nós não devemos só ter cuidado para aqueles que são naturais, que são os que não conhecem o Senhor, mas está te aconselhando. Está dizendo o que você precisa fazer, mas está te aconselhando. Ó, faça isso, venha por aqui. Olha, não, é assim, é assim. Está te aconselhando, mas nós devemos também ter cuidado também para aqueles que dizem que são. Aí, irmãos, olha o tempo que você está vivendo. Você tem que ter cuidado para quem não é, que já a gente sabe que é o natural, e quem se diz que é, mas não é. Olha que problema, irmão. E aí, como é que você vai identificar? Bom, aquele está dizendo que é. Ah, eu sou. Você tem um conselho? Tem, aí vai começar a se conciliar. Mas que na realidade não tem compromisso com a palavra, nem muito menos com os princípios bíblicos. Irmãos, cuidado! Daquele que você está sendo aconselhado é natural e também daquele que diz que é, mas não é. E aí? Onde nós vamos consultar aqui? Como nós vamos saber isso? Como identificar, meu irmão? Aqueles que dizem que são, mas não são, hein? Devemos ter cuidado redobrado, irmãos. Analisar muito. Para a gente não colocar em prática um conselho de que não veio do Senhor, que não veio de Deus, mesmo sendo alguém que diz ser de Deus. É isso.
Como a gente vai identificar isso, irmãos? Mateus 7,20, né? Pelos frutos os conhecereis. Ora, e como é que, num rápido momento, você, no ônibus, está sentado ao lado da pessoa, o que eu devo fazer? E você não tem ali, irmãos, como analisar rapidamente. Mas é pelos frutos que vai conhecer a árvore. É pelos frutos, Jesus está dizendo, é pelos frutos que você conhece. Como você vai fazer uma análise? Você precisa conhecer bem a pessoa, então, para saber se ela está dando frutos, irmãos. Então, se aqui está dizendo só, se a pessoa está dando frutos podres, ou não está dando, aí você já... Opa, essa pessoa não está apta a me aconselhar. Está dizendo que é de Deus, mas não é. Então, eu não vou logo pegar conselho com ela, irmãos. Não é simples a palavra, irmãos. O Senhor Jesus dizendo, irmãos, pelos frutos o conhecereis. E aí ele vai no 21, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Então, meu irmão, diz que é, mas não vai entrar. Por quê? Porque não tem, irmãos, intimidade com Deus, não tem compromisso com Deus, não nasceu de novo de fato, não entra. Mas diz que é. Senhor, Senhor, curo, batizo, faço tudo. Mas não vai entrar, irmão, só porque diz que é? Não vai entrar e mesmo ainda não tem condições de aconselhar você. Aí, irmãos, é o Espírito Santo quem te dá essa sensibilidade e aí você analisa. Tem fruto? Não tem. Então, logo você descarta o conselho. Amém, meu irmão? Tem que ser assim, queridos. Lembre-se disso. Para saber se alguém é de Deus ou não é, precisa analisar os seus frutos. É por eles que você conhece. É o Senhor Jesus quem disse. Então, meu irmão, entendamos essa questão do natural, essa distinção do natural e daqueles que são espirituais. Nós estamos aqui, estamos em 1 Coríntios, falando sobre isso, tecendo aqui, dentro da interpretação que o Senhor tem nos dado, vamos continuando aqui. Então, irmãos, os ouvidos humanos não conseguem perceber a alta frequência, por exemplo, de uma estação de rádio. Você tem rádio na sua casa, se você tiver, você vai ali modulando na frequência, e no carro, às vezes, você tem. Aí você vê, não consegue se saber a frequência que está. Consegue? Você consegue, sem ter um instrumento, só por ouvir? Que frequência que você coloca lá? 60 Hz, 50? Que frequência está? Nós não conseguimos, irmão, pois nós não temos capacidade para isso, né? De entender e saber a frequência que está ali no seu rádio. Assim como, queridos, um surdo, uma pessoa que é surda, ela não pode servir como um juiz, por exemplo, para um concurso de música. Entendeu? Porque ela não consegue ouvir. Logo que você não consegue ouvir, como é que eu vou fazer aqui o ato se a nota está no... né? Ou se a pessoa está numa nota legal, está alcançando. Não consegue, então. E da mesma forma, meu irmão, quem não tem a Cristo, não pode, não tem capacidade, irmãos. Não tem capacidade nenhuma para te dar conselho, para te falar o que você tem que fazer ou não. É a mesma coisa, meu irmão. Não tem condições, não tem capacidade, porque ela não conhece a palavra. Para ela, aquilo que está nas suas mãos é loucura. É loucura, meu irmão. E nós devemos se atentar a isso, queridos irmãos. Nós insistimos nisso. Tome cuidado com quem te aconselha. Seja ele natural, que não conhece, seja ele que diz que é, mas não é. Mas aí pelos frutos você vai conhecê-lo. E aí, meu irmão? O natural não compreende as coisas do Espírito. Porque ele parece o quê, irmãos? Loucura. Um sujeito natural não consegue compreender, meu irmão, por exemplo, a abertura do Mar Vermelho. Por quê, irmãos? No Mar Vermelho o mar se abriu e as pessoas passaram de que forma? Estava molhado o chão? A pé? Seco? Enxuto? Como que um natural, que eles pode compreender a abertura do Mar Vermelho e as pessoas passando em pé, enxuto, seco, hein? O natural não compreende, irmão. É loucura. É loucura para ele, irmãos. É loucura. Como que eles conseguem entender, irmãos? Como é que uma pessoa natural, uma pessoa do mundo, que não se rendeu a Cristo ainda, consegue compreender, por exemplo, que as roupas dos hebreus e as sandálias, irmãos, não se desgastaram por quanto tempo? Por 40 anos, irmãos, num deserto.
Como é que uma pessoa natural pode compreender, irmãos? A nossa roupa, irmãos, se a gente um ano, a gente já está gasta, né? A gente tem que trocar o sapato, porque gastou a sola, né? Às vezes quebra o chinelo em um ano, a roupa fica diferente, a gente lava, desbota já não serve para nós. Mas os hebreus, 40 anos, eles passaram ali no deserto e as roupas deles não se desgastou, irmão, não muito menos a sandália. Como um natural pode compreender isso, meu irmão? Ele não consegue compreender. Como uma pessoa no mundo consegue compreender? Não consegue. Por isso é loucura. É o que você leu comigo. É loucura as coisas de Deus para essas pessoas, irmão. O natural não consegue entender, meu irmão, que uma pessoa já morta há 4 dias já está em estado de putrefação, decomposição. E Marta diz, já cheira mal. Senhor, já cheira mal. Não tem como abrir. Como pode entender o homem natural? Essa pessoa que 4 dias está ali, cheirando mal, ressuscitar. Irmão, é loucura, não é? Quem que vai compreender? É loucura. Não consegue compreender até o principal, ainda que deixasse isso de lado, mas pelo menos se ainda cresce naquele que veio, do Filho de Deus que veio na terra, se ainda se cresce nele, se ainda se cresce que ele veio, viveu aqui 3 anos e meio, caminhou, ensinou, curou, fez milagres e prodígios, se ainda se cresce nesse que morreu, mas que ressuscitou ao 3º dia, está à destra de Deus, estava tudo certo. Estava tudo certo, mas não, irmãos, é loucura também para eles. A ressurreição de Cristo é loucura naquele que salvou a humanidade. Loucura. Então, meus irmãos, você entendeu comigo que o natural, e aquilo que Paulo está dizendo, não consegue compreender as coisas de Deus. Eu citei alguns exemplos, mas tem vários exemplos. E toda ela, ele não vai conseguir compreender. Ele vai ler, o que é isso? É loucura. Ressuscitar, o quê? Não. Depois de morto? Não. Abrir mar? Que isso? Isso não acontece. É loucura. E está explicado então, meu irmão. A dificuldade que você tem de pregar para sua família. Está explicado aqui. A dificuldade que você tem para falar de Deus para os seus amigos. Por quê, meu irmão? Porque para eles, o evangelho também é loucura, não é? Você fala, eles não entendem. Você prega, não se entende aquilo que você fala. E olha que você vai ali às vezes no básico. Ó, Jesus morreu por você, Jesus, né, morreu para te salvar, ele tem um plano perfeito para a sua vida. Se você entrar nas questões mais aqui, como eu disse, de ressuscitar, evidente, né? As pessoas vão dizer que é loucura. Não compreendem, irmãos. É só pela graça e misericórdia do Senhor. Assim como foi comigo, foi com você, né? E é só pela graça e misericórdia do Senhor. E com muita oração, né, irmão? Com muita oração. Mas a nossa função, irmãos, não é desistir, não é? Nós continuamos a falar, não é? Continuamos a pregar. Continuamos a dizer que Jesus salva. Continuamos a dizer que Jesus ressuscitou. Continuamos a dizer que Jesus vai voltar. Amém? Não desista, você continue pregando. Essa é a sua função. O próprio Paulo que escreveu esta carta, meu irmão, ele sabe bem o que é passar por isso. Ser chamado de louco. Ser chamado de maluco também ele foi. Ele foi chamado de louco. Ele escreve essa carta. Ele sabe, ele tem propriedade para falar, porque ele passou por isso. Você sabe que no tribunal, quando ele foi julgado, ele esteve diante das autoridades de Roma, né? Então, ele estava presente nessa sala, nessa audiência, e de Jerusalém vieram os fariseus, vieram os escribas, e junto com eles trouxeram até orador, para falar com Festo. Festo era o governador da época, e eles fazem aquela rompância, oh, excelentíssimo Festo, não queremos tomar tanto tempo da vossa senhoria, e como hoje, né, os juízes aí, os advogados tratam, né, uma linguagem diferente. Daquela época já tinha, então ele era um orador. Então veja que os fariseus contrataram até um orador para falar com o governador. E Paulo tem quem? Paulo faz a sua própria defesa. Não tem ninguém. Então ele precisa fazer a própria defesa dele. Mas em vez de Paulo fazer a própria defesa dele, irmãos, ele prega o evangelho dentro da corte, dentro daquele lugar. Por quê, irmãos? Para ele, o mais importante era o evangelho de Deus. Para Paulo, a vida dele não era nada.
Para Paulo, a vida, o que importava mesmo é pregar o evangelho, é fazer a vontade do Senhor. Ele vivia para isso. Atos capítulo 26 está essa passagem extensa e detalhe por detalhe você vai ver o julgamento, a defesa de Paulo, o que o orador falou e a resolução desse caso. Mas o que chama a atenção é o fato de que Paulo ele vai pregar a Cristo. Em um determinado momento, no versículo 24, Festo, o governador, interrompe a defesa de Paulo, porque Paulo está pregando, eles não estão fazendo a defesa dele. É evidente que dentro da defesa dele está o evangelho de Deus, que da boca dele só saíam palavras, né, que realmente faziam sentido a pregação do evangelho. Chegou o momento que Festo interrompe Paulo, diz para ele: olha, você está louco, Paulo, estás louco, olha aí, estás louco, dizendo que ele estava louco, as muitas letras te fazem delirar. Então, está chamando de louco. Paulo, você está doido, Paulo, você está falando tudo aí, falando de ressurreição. Paulo está falando de tudo, Jesus, como ele aceitou o Senhor, como no caminho dele. Ele conta a sua trajetória. E o governador disse que ele estava louco. Então, você veja, Paulo é tratado como louco. Paulo era tratado como alguém que não tinha condições mentais. Então, meu irmão, você não deve se preocupar também quando alguém te chamar de louco, de lunático, de quem está fora de si. Não se preocupe com isso, deixe que fale, não se incomode. Você não será o primeiro, né? E nem será o último a receber essas situações, todos esses adjetivos. Se você voltar um pouco, no capítulo 1, no versículo 18, ele fala algo também sobre loucura, olha aí. No versículo 18. E vamos ler tudo junto. Só botar uma folha, né? O que está dizendo aí, irmãos? Porque a palavra da cruz é o quê? É loucura, mas para nós que somos salvos é... Vamos mais uma vez? Porque a palavra da cruz é loucura para quem? Mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Glória a Deus, meu irmão. Então, irmãos, para nós é o poder de Deus. Para o mundo pode ser loucura, mas para nós não, irmão. É o poder de Deus, irmãos. É aquilo que é fundamental para a nossa vida. Somos salvos, para nós somos salvos em Jesus, é o poder de Deus. Glória a Deus. Mas aí, meu irmão, vamos voltar, abrir a página de novo, você vai estar no nosso texto, né? O 15, o que está dizendo? Então, o natural, ele não conhece o Senhor, ele não discerne as coisas do Espírito, porque parece loucura. E não pode discernir porque elas acontecem espiritualmente. Mas agora o contraste. Então a diferença agora ele vai falar sobre o espiritual. E o que acontece com o espiritual, irmãos? Mas o que é espiritual? Olha aí, mais uma vez. Mas o que é espiritual discerne bem e ele de ninguém é? Ou seja, aquele que tem o espírito tem discernimento. Olha que diferença. Você conseguiu notar entre o natural e o espiritual? Existe algo benéfico aí, irmãos? Ou não? Você não conseguiu nada, identificar nada. É tudo a mesma coisa. Não, né, irmãos? Há uma diferença. Há uma diferença porque agora o espiritual, ele discerne bem tudo e de ninguém é discernido. Então, irmãos, quem tem é Cristo, quem tem o Espírito, consegue discernir tudo. Então tudo fica claro. A gente pode não ter na hora, irmãos, a solução e o desenvolver daquilo. Mas se nós o buscarmos, ele vai nos deixar claro aquilo que nós estamos com dúvida. Ele vai clarear as coisas. Então, se no calor do momento nós não temos, nós vamos buscar. E daqui o momento ele vai clarear para você e você vê, olha só, glória a Deus, Espírito Santo, o Senhor me esclareceu isso que eu estava precisando. Olha que diferença. Consegue notar? Então, quem não tem a Cristo é natural. O natural não consegue discernir. Logo, o espiritual consegue discernir porque ele tem o Espírito Santo. Hein, irmãos? Glórias a Deus por isso. Romanos 8:9 diz o quê, queridos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E aí ele joga para você. Se é que tendes o Espírito. Olha aí. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha aí, jogou para nós. Então, nós precisamos entender e saber, será que o Espírito habita em mim? Poxa, se eu entreguei a Jesus, se eu regenerei, se eu nasci de novo, logo,
Espírito Santo habita em nós. E aí ele pergunta, será? Se é que o Espírito de Deus habita em vós. E aí ele conclui, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. É isso. Então, meu irmão, claro, quem não tem o Espírito não é de Deus. Então, o natural não tem Deus, não é de Deus, não tem o Espírito, não pode discernir, não pode analisar, não consegue interpretar a palavra. Fato, isso é fato. 1 João 2:20 diz, vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Então, irmão, se nós temos a unção do Santo, nós sabemos. Nós não precisamos de mais nada, irmão. Se temos o Espírito Santo, não precisamos de mais nada. Se buscar, nós vamos encontrar e vai ser revelado para mim e para você o oculto e o escondido. Isso que o Espírito Santo faz na nossa vida, irmãos. Glórias a Deus. E de ninguém é discernido. É por isso, irmãos, que não se pode trazer, por exemplo, coisas mundanas para a igreja, né? Por isso, você consegue entender? Porque a igreja, irmãos, a igreja que tem o Espírito, né, que é aquele que é o espiritual, que é composta por pessoas que têm o Espírito, ela, irmãos, que tem que influenciar o mundo, e não o mundo influenciar a igreja, não é? Então, se nós temos o Espírito, se nós nascemos de novo, se nós cremos em Jesus, temos o Espírito. Então, logo, a igreja tem condições, ela consegue discernir tudo. E ela não é discernida. Então, é ela que tem que dar o comando. É ela, irmãos, que tem que, então, influenciar o mundo. E não é o mundo que tem que influenciar a igreja. Então, parece que as coisas hoje estão invertidas de posição. Você consegue enxergar isso? Ou só eu sou o pessimista? Só eu que estou anunciando o caos aqui, irmãos? Então, hoje se inverteram as coisas. Então, agora é o mundo que influencia a igreja, não mais a igreja que influencia o mundo, não é? Por que estamos dizendo isso? Porque o mundo está ditando o ritmo, está ditando o que nós devemos fazer, como nós devemos levar o culto, o que vamos levar, o que vamos fazer, quem a gente traz. O mundo que está ditando isso, irmãos, com o pretexto de que nós temos que atrair o mundo. Olha só que coisa maligna, irmão. Que coisa maligna, queridos. Métodos humanos, irmãos, não vão formar e nem forjar verdadeiros discípulos. Enquanto o método for humano, irmãos, não haverá como formar ou forjar um discípulo para enfrentar, de fato, a guerra que está acontecendo. Não tem como. Métodos humanos conseguem? Meios humanos conseguem? E é isso que está acontecendo. Então, se é meios humanos, é meios, irmãos, que são de pessoas naturais, que não conhecem a Cristo, que estão ditando, que estão tendo ideias que realmente, irmãos, vão inflamar e vão inchar, evidentemente, que vem muita gente, milhões de pessoas, seja, abarrota, milhões de pessoas, aí cresce de uma forma exponencial. Mas, irmãos, aquilo que realmente importa, será que está forjado? Será que estamos forjando? Será que estamos formando, de fato, discípulos de realmente de coragem, que de fato estão prontos para a guerra? É a pergunta, irmãos. Então, irmãos, não consegue formar verdadeiros discípulos. Quem pode, então, formar verdadeiros discípulos e forjar? É somente o Espírito Santo de Deus. É somente Ele que pode, tem condições de formar, assim como Ele tem nos formado. É somente Ele que forma. É Ele quem dita a igreja, o ritmo da igreja. É Ele, irmão. É Ele, é o Espírito Santo que está com a igreja. Então, é Ele quem detém o poder, é Ele que detém as estratégias, é Ele quem faz, irmãos, e sabe exatamente como formarmos discípulos de verdade, discípulos realmente que vão enfrentar e vão vencer para a glória de Deus. E o que está acontecendo então, irmãos? O resto é enganação. Que passar disso é enganação. Se não tem o Espírito, é enganação, são métodos humanos que estão aí e evidentemente enche, está lotado. Mas você sabe que também, que engana muito, é um último censo que nós tivemos. Dizem que os evangélicos e as pessoas responderam que a taxa, e a gente tira a parte católicos, se a gente for ver, 26%, 26,9% para ser preciso,
dizem que são evangélicos. Então, esses 26% da população disse que era evangélica e dizem que é evangélica. Olha só, mas é muita gente, hein? 26%, 26,9% de 100, sabendo que nós somos hoje mais de 206 milhões, e esse censo vai aumentar cada vez mais, então é muita gente. Uma a cada 4 pessoas. Exatamente. 1 em cada 4 brasileiros se responderam dizendo que é evangélico, que realmente serve a Deus e que é evangélico. E aí, meu irmão? Entretanto, para mim, eu acho que essa conta não está fechando. E para você? A conta não fecha, irmãos. Por quê? Dentro do raciocínio agora aqui que vocês estamos, dentro desse raciocínio bíblico, a conta não fecha, irmãos. Parece que está destoado. Parece que está algo diferente. Nós estamos debruçados sobre aqui. E nós temos visto hoje o que, queridos? Um contexto geral, uma diferença entre natural e espiritual. Nós estamos falando sobre isso. O espiritual, ou seja, também o natural, não conhece a Cristo. Tudo bem, é aquele que muitas vezes responde na pesquisa, não, eu não sou evangélico, eu sou outra coisa e tal. Mas ele responde. Mas o espiritual, e você não sei se conseguiu enxergar isso, parece que não consegue ter uma diferença hoje entre ser natural e ser espiritual. No nosso segmento evangélico, me parece que estão iguais. É duro falar isso aqui, irmão. É duro, muito duro, é doloroso. Mas nós precisamos dizer a verdade. Me parece que nós estamos no mesmo patamar do que as pessoas naturais. Como explicar isso? Porque, irmãos, tanto natural como espiritual está sendo enganado. O que diz que é espiritual está dentro de uma igreja, mas ele está sendo enganado. Mas como é isso, irmão? Então, o que está fora é natural, faz parte do mundo, mas o que espanta é o que diz ser evangélico, que nesse senso responderam. Mas estão na igreja. Mas é aquela que eu disse para você, que nós estamos falando aqui, que diz que é, mas não é. Mas que respondeu na pesquisa que é. Então, irmãos, há uma maquiagem dentro de um censo. E o IBGE não tem nada a ver com isso. As pessoas que vão ali entrevistar, ele só vai colocar no papel aquilo que a pessoa disse que era. Mas nós não podemos nos balizar, queridos, por essa pesquisa, ou devemos. E se engana muito. Em como engana. E você diz que nasceu de novo, tem um espírito. E logo você vai associar, olhar para a palavra e dizer, poxa, eu olhar para fora, olha para a palavra e olha para o nosso segmento que está aí, logo a gente não vai conseguir encontrar o mesmo resultado de que as pessoas estão dizendo, entendeu? Então, meu irmão, entendamos nessa manhã, o natural não está diferente hoje do espiritual, ou seja, do que diz ser espiritual. Há um contexto muito diferente, é um contexto muito ruim, evidentemente. E essa situação está acontecendo, irmãos. Dentro da ótica bíblica, isso não deveria acontecer, não é? Mas nós estamos presenciando isso. Mesmo diante de tantas evidências, irmãos, as pessoas continuam sendo enganadas. Mesmo diante de tantas provas, de tantos escândalos, de tanta corrupção, as pessoas estão enganadas dentro das igrejas. Isso está acontecendo. É triste isso. Não há outra explicação, irmãos, a não ser a existência de um baixo nível de cognição espiritual. Então, há um baixo nível de cognição espiritual. Então, quem está lá não consegue, irmãos, fazer uma leitura menos que básica. Não consegue analisar. Não consegue ter um senso crítico. Não consegue, irmãos, entender que muitos que estão falando para ele estão totalmente comprometidos. Estão totalmente, meus irmãos, aliançados com as trevas. Mas continuam ali, no engano.
Se continua, logo eu consigo entender, irmãos, que eles não conseguem fazer essa associação, não conseguem fazer análises que muitas vezes são básicas e que muitas provas estão aí, várias e várias provas, mas não conseguem realizar essa análise. É triste a situação. E o pior ainda, e mais assustador, irmãos, é a realidade. Que de fato, você talvez chegou nesse ponto, é que de verdade mesmo, não houve uma conversão genuína. Você consegue chegar a isso? Que desses 26% que disseram que são evangélicos, são apenas simpatizantes de fato. Simpatizantes é o quê, irmãos? É que acha bonito, né? É legal, é bonito, agrada, é bom estar. Está na moda. Não, eu sigo, é bonito. É bonito. O discurso hoje é bonito. Mas há anos atrás, quando se perseguia os cristãos, não quer, né? Porque já não é conveniente. Já não é legal. Mas hoje é legal, hoje faz parte, é moda. Então, vamos todos ser evangélicos? Vamos todos, então, ir para a igreja? Vamos acordar cedo e ir para lá. E eu tenho o rótulo, então, que sou evangélico. É isso que está acontecendo. É emoção, muitas vezes, também. Mas, de fato, não conheceram a Cristo, não conhecem a Cristo. Porque se tivesse conhecido a Cristo, irmão, seria aquilo que Paulo está dizendo, que o espiritual, de fato, discerne todas as coisas, sabe tudo, e dele de ninguém é discernido. Então logo essa pessoa então que está ali no meio conseguiria fazer uma análise, ainda que fosse básica, e dizer, não, opa, aquele discurso ali não está condizente com a palavra aqui, não está dizendo de fato com o que está falando lá. Então logo não há associação com aquilo que está falando. Então já cai fora, já diz, não, aqui não tem simbiose com a palavra. Se tem o Espírito, logo já ia discernir na hora. Ou iria confrontar aquele que está falando, opa, peraí, está errado aqui. Então vamos explicar. Qual a explicação de que você está falando aí? Qual a base bíblica? Não tem base, é só enganação, é só filosofias humanas que está sendo aí pregada, irmãos. E essas pessoas, então, deveriam ter discernimento espiritual, como Paulo está dizendo aos Coríntios, os problemas que lá estavam, ele está dizendo, olha, quem é espiritual discerne as coisas do Espírito, e ninguém é discernido. Essa é a realidade, irmãos. Teria que fazer isso, mas hoje nós temos essa cognição baixíssima, e que está acontecendo. A única coisa que difere do natural é porque frequentam a igreja, é porque vão à igreja, mas que na realidade estão ali dentro de uma onda que está aí acontecendo no nosso mundo, no Brasil. Então, irmãos, hoje o Espírito Santo nos alerta. Um alerta para mim e para você, importantíssimo. A base precisa ser forte. Você entendeu? A base tem que ser forte. Se fragmentar a base, não tem, irmãos, como levantar paredes. Não tem como fazermos, então, o edifício. Então, a base tem que ser forte. Tem que ser forte. Nossa cognição espiritual, meu querido, precisa estar saudável. Há um alerta do Espírito Santo para mim e para você, que diz para nós, como está a sua cognição espiritual hoje, hein? Como está o seu QI? Aonde está esse nível de coeficiência quântico? Onde está? Como estamos dentro disso, meu irmão? Como está o nosso intelecto? Como estão as nossas cognições humanas? Como está a tua sensibilidade? Você consegue analisar o cenário que nós estamos? Você consegue analisar biblicamente, olhar e ver o cenário? Em que ponto nós estamos? Você consegue ver esses dias maus que nós estamos vivendo? Você consegue ver que pessoas estão totalmente no engano e muitas vezes elas não conseguem sair disso porque elas estão cauterizadas, elas estão cada vez mais, irmãos, sendo enganadas porque não conseguem analisar basicamente aquilo que está acontecendo na sua volta. Como é que estamos, irmãos? Como está o seu nível de cognição espiritual aí, hein? Como está? Diga, responda para o Espírito Santo. É necessário estar saudável, é necessário, irmãos, engajar mais.
para que não percamos uma palavra muito importante e que você vai precisar até o final. Lucidez. Você não pode perder a lucidez, meu irmão. Você não pode perder a cognição espiritual. Porque se perder, acabou, meu irmão. Será mais difícil. Uma vez uma mente cauterizada, é muito difícil voltarmos a ser realmente pensar como o Senhor. Você precisa estar atento a isso. Conservemos, meus irmãos, nossa sensibilidade, nossa lucidez. Conservemos nossa cognição espiritual. Não podemos perder a lucidez, querido. Conserve ela. Você vai precisar dela até o final dos seus dias na terra ou até o Senhor voltar. E hoje o Senhor nos alerta. Não tenha dúvida, irmãos, que virão muitas situações para tentar tirar a lucidez que está em você. Haverá muitos que vão tentar tirar a cognição espiritual que você tem. Por muitos meios, haverão muitas coisas que vão acontecer. E hoje o Espírito Santo te alerta para que você redobre sua atenção, para que você enxergue, veja e ore e peça ao Espírito Santo. Não me faça, Espírito Santo, perder essa lucidez, eu não quero. Eu não quero ser enganado mais, porque nós já fomos enganados, ou não? Quantos dentro daqui, irmãos, já foram enganados? Que estão aqui hoje, que estão nos assistindo também. Quantos de nós já fomos enganados? Eu já fui. E você? Quantas pessoas usaram da nossa boa vontade, da nossa pureza, muitas vezes, de que nós entregamos para as pessoas e em troca as pessoas nos enganam? Faz que a gente perca tempo, irmãos. Tantos anos da vida nós perdemos. Quantos anos da vida nós perdemos, irmãos, com essas pessoas que nos usaram, que ali colocavam em nós, irmãos, coisas que não eram verdades e que o Senhor Jesus nunca pediu para que a gente fizesse. Mas eles faziam conosco. Mas graças a Deus Ele te trouxe a luz, né? O Espírito Santo nos trouxe clareza e nos trouxe novamente para a luz, irmãos. Que graça e misericórdia, que coisa linda. Uma vez perdidos, uma vez com a mente cauterizada e só ali, só com aquela baixo QI, a inteligência, a gente não conseguia encontrar alternativas e nós estávamos presos, e nós estávamos totalmente vulneráveis, entregues a alguém que estava sendo usado pelas trevas. Mas o Senhor olhou com graça e misericórdia para nós e disse: não, eu vou tirar você daí. Eu quero você num ponto estratégico e fazendo a minha vontade, fazendo aquilo que eu desejei para você. E aí ele pegou, nos tirou, irmãos, e parece que era um charco, não, era um charco de lodo, era uma areia movediça que nós não conseguimos sair. Mas a graça veio. E aí o discernimento veio, é que Paulo está dizendo. O discernimento veio, a lucidez veio. Opa, Senhor, eu não posso permanecer dessa forma. Eu tenho que fazer aquilo que o Senhor deseja que eu faça e vou, sim, obedecer a sua voz, Espírito Santo. E isso aconteceu. Aconteceu com você também? Glórias ao nome do Senhor, irmãos. Então, meu irmão, virão muitas para tentar te cegar novamente. Não pensa que isso, não, agora eu estou tranquilo. Mas vão voltar, muitas pessoas vão voltar. Muitas coisas vão tentar te entrelaçar. Vão tentar te arredar, vão tentar te pegar e te cegar novamente. Não pense que isso não vai acontecer. Muitos vão vir novamente para tentar cegar o teu entendimento, para tentar tirar a tua lucidez, para tentar, irmão, fazer com que a sua cognição espiritual suma e desapareça. Não duvide disso, isso vai acontecer. Por quê, irmãos? Isso é um plano diabólico, isso é um plano das trevas. O maior desejo do inimigo, meu irmão, é comprometer a sua mente. É comprometer aquilo que você tem. O maior desejo dele é tirar você da lucidez. Não se engane. Se ele conseguir isso, meu irmão, aí acabou. Já não tem mais. Aí a gente vai voltar para a cauterização. E entenda que ele está conseguindo comprometer milhares e milhares de mentes nesse exato momento. Ele está conseguindo. Hora, passa dia, ele está conseguindo comprometer milhares e milhares de mentes. Ele está conseguindo, meu irmão. Dia após dia, milhões de pessoas, milhões de mentes estão sendo comprometidas. Seja de pessoas naturais, mais ainda cauterizando, seja também de espirituais. Além daqueles que diz que são, mas não são, ele quer aqueles que estão com uma lucidez ainda. Ele quer esses.
Ele quer realmente trazer cauterizações também para isso. É isso que ele mais quer, esse que ele quer. Para que continue engano, para que uma vez sendo enganado, ele possa então levar para o inferno, onde ele vai estar. Então, meu irmão, tenhamos cuidado. As únicas mentes que ele não vai conseguir corromper, e nunca conseguirá, é quem, irmãos? A mente daqueles que buscam o Senhor. Aqui é a mente daqueles que servem a Deus. A única mente que o inimigo não vai corromper, as únicas mentes, são aqueles que têm compromisso com a verdade, compromisso com o Senhor, aqueles que fazem a vontade de Deus, irmãos. A mente daqueles que buscam o Senhor, esses, ele vai tentar, mas não vai conseguir corromper, não vai conseguir cauterizar, porque nós somos de Cristo. Glória a Deus, irmãos. Amém, meu irmão? Quem não conseguir, irmãos, estar lúcido, estará sendo enganado. E se está enganado, o tempo está se esgotando. Então, vai estar, irmãos, vai ser difícil, vai ser muito difícil. É muito difícil. Então, meu irmão, que possamos ter compromisso com o Senhor. Porque no versículo 16, e é o último dessa tríade que nós lemos, o que está dizendo? Ainda tem um, né? Tem mais o último aí, ó. O que está dizendo, meu irmão? Olha aí, então por quê? Quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? E aí a frase final é que você precisa entender. Mas nós temos a mente de Cristo, meu irmão. Paulo está dizendo, em meio a tantos problemas, Coríntios, ó, vocês já foram lavados, regenerados. O evangelho já foi apresentado para vocês. E ele termina profetizando, porque no meio de tanto problema, Paulo diz, olha, vamos consertar o que está errado. Vamos seguir o que o Espírito Santo está dizendo? E Paulo está dizendo para eles, profetizando, ó, nós, ele se inclui todo mundo. Nós temos a mente de Cristo, meu irmão. No final de todas as coisas, no final das contas, nós temos a mente de Cristo. Ainda há, irmãos, lucidez em nós. A verdadeira cognição espiritual é fruto da mente de Cristo, meu irmão. É fruto da mente de Cristo em nós, nos capacitando, meu irmão. O crente é também a compreender a palavra de Deus. Então, meu irmão, a capacitação intelectual, espiritual, é dada por quem a nós? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele nos dá. Então, temos que ter a mente de Cristo. Ter a mente de Cristo, irmãos, é andar com Ele. É andar com Cristo. 1 João 2,16. Aquele que diz que está nele também deve andar como Ele andou. Ter a mente de Cristo, irmãos, é andar com Ele. É andar como o Senhor Jesus andou. Ter a mente de Cristo é dizer, é ler a palavra e obedecê-la. Ter a mente de Cristo é, como também Paulo fala aos Efésios, sede, imitadores de Deus, como filhos amados. Efésios 5:1. Também, 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então, meu irmão, veja como isso é importante. Como isso é algo que você precisa buscar, ter a mente de Cristo. É você obedecer, é você cada vez mais imitar os passos e as pegadas do nosso mestre, aquilo que ele colocou na sua palavra. É você, irmãos, andar como ele andou. Isso. 1 Tessalonicenses 1:6, com efeito vos tornastes imitadores do nosso Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio a muita tribulação, com a alegria do Espírito. Olha aí, meu irmão. Então, imitadores devemos ser. Paulo também fala, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Olha só. Então, irmãos, veja a associação que existe. Imitar, buscar, realmente andar como ele andou, nos trará, então, uma mente de Cristo. Para isso é necessário a gente buscar, fazer a vontade do Senhor. Amém, meu irmão? Imitá-lo, andar como ele andou, obedecer a sua palavra, e assim nós vamos ter a mente do Senhor. Você precisa estar atento em duas coisas, a gente já vai para os finalmente aqui. O que devemos fazer então? Mediante a isso, meu irmão. Qual é a conclusão que você chegou? E hoje você tem uma, mas o Espírito Santo tem algo para você, diferente, talvez da sua análise. O que devemos fazer, irmãos, mediante a isso?
Como deve ser o nosso comportamento mediante a tudo que nós falamos aqui? Nós analisamos 3 versículos. Dentro desses 3 versículos estão algo primordial, essencial para a nossa vida e para a nossa continuidade como servos do Senhor e discípulos que somos dele. O que nós vamos fazer? O que precisamos fazer, meu? Atentarmos pelo mínimo 2 coisas, evidentemente. É que nós não venhamos perder a lucidez que já existe em nós. Isso nós precisamos lutar todos os dias da nossa vida. Porque é muito fácil perder essa lucidez. Em tempos caóticos a qual nós estamos vivendo, meu irmão, é muito fácil. Para alcançar, irmãos, é com muito esforço. Mas para perder, ó, é rápido. É rápido. É rápido perder. Então, irmãos, eu louvo ao Senhor pela lucidez que Ele não tem nos dado. Agradeçamos todos os dias por estarmos lúcidos nesse tempo ao qual vivemos. Você agradece a Deus por isso? Você agradece ao Senhor todos os dias dessa lucidez? De não estarmos mais enganados, de não estarmos mais, irmãos, sendo levados para um lado para o outro, feitos de fantoche, ludibriados. Agradeçamos todos os dias por isso, meu irmão. Agradeçamos. Louvo ao Senhor também por cada um de vocês, por esta congregação que também tem lucidez. Louvado seja o Senhor pela tua lucidez espiritual, pela sua cognição espiritual hoje. Eu louvo a Deus pela sua vida. Agradeço a Deus por você. Agradeço ao Senhor. Porque, irmãos, do contrário, você nem estaria aqui, ó. Eu digo isso com toda afirmação, com toda sinceridade. Do contrário, você não estaria aqui. Ou estaria? Ei, meu irmão, seja sincero. Aonde, irmãos, nós estaríamos? Nós estaremos no mesmo lugar, sendo enganados, ludibriados, sendo feitos, de fantoche. Mas louvado seja o Senhor pela tua lucidez espiritual, pela sua cognição espiritual, por você estar bem hoje em um mundo caótico, em que os naturais se sobressaem, mas que também aqueles que dizem que são espirituais também estão aí e têm se multiplicado. E nós estamos nessa parte dessa pizza, mas quase que a gente não aparece nessa pizza. Quase, se formos fazer um censo aqui, quase que nós estamos talvez na margem de erro ali. A gente não aparece, irmãos, nesse gráfico. Mas nós existimos, glória a Deus. Nós existimos, daqui a pouco não estaremos mais, mas nós existimos, ainda estamos na terra? Estamos. Lúcidos, cognição espiritual em dia? Estamos, né, irmão? Glórias a Deus por isso, querido. Louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor porque você ainda tem lucidez. Mas, irmãos, o fato é que existem os níveis aí. Mas a gente precisa entender que nós não devemos comemorar muito. Por quê? Se nós baixarmos a guarda, como disse, logo a gente perde tudo isso, né? Essa lucidez, essa massa cefálica hoje que temos, nós vamos perder, irmão. E aí? Vai ficar só o oco aqui dentro, ó. E aí? Aí a gente não consegue mais, a cauterização vai ser realmente completa. Estaremos perdidos. Se perdemos, irmãos, o QI espiritual. Se temos um QI espiritual, irmãos, a gente vive, a gente também consegue ter as nossas coisas, vamos ter sabedoria lá fora. Se nós tivermos tudo isso, essa cognição, porque a cognição espiritual é o mais importante, é muito mais importante do que esse QI que estão falando aí, em que as pessoas mais inteligentes estão aí. A inteligência mesmo vem do Senhor na nossa vida, hein, irmão? Glória a Deus. Vem dele, meu irmão. É o temor a ele. Lembra, nós falamos semana passada, né? A sabedoria do Senhor é o temor, né? O princípio da sabedoria, queridos. Então, meu irmão, glória a Deus por você aqui hoje com essa lucidez. Não comemore, porque nossa missão ainda não acabou, ou acabou. A guerra não acabou, meu irmão. Não podemos comemorar então. Nós temos que comemorar lá no final só. Quando tudo isso acabar. Ela só vai acabar quando, meu irmão? Quando a 7ª trombeta tocar. Ou soar. Ah, glória. Nós louvamos. Maranata, hora veio. O Senhor Jesus. Aí quando você ouvir o soar da trombeta, aí você, acabou. Aí você diz, Senhor, acabou. Maranata, Senhor, obrigado. Eu resisti até o final.
resistir com essa lucidez, resistir com essa cognição espiritual. Ó Senhor, obrigado, pois tu me ajudaste a chegar até o final da minha vida. Pude contemplar, assim como o Simeão disse, agradeceu por contemplar ali o menino Senhor Jesus em seus braços. Assim a gente precisa ficar feliz, agradecer a Deus pelo momento. Quando ele vier, a gente ficar feliz, não é, meu irmão? Então, meu irmão, não comemore, mas viva dia após dia intensa, buscando estar com essa cognição espiritual em dia. Você deve se esforçar para isso, meu irmão. Para quê? Para aumentar essa lucidez. Aumentar a cada dia essa lucidez espiritual. Aumentando essa lucidez, irmãos, ninguém vai tirar de você aquilo que Deus já te deu, aquilo que você já buscou. Se você aumentar os níveis de cognição espiritual, de lucidez, buscando ao Senhor, ninguém vai te tirar. Ainda que o inimigo queira tirar de você, isso ele deseja muito, mas não vai conseguir, porque nós estamos em simbiose com o Senhor, com o Espírito Santo na nossa vida. Amém, irmão? Glórias a Deus. Então, irmão, nós devemos e podemos melhorar, ou não? Ou nós vamos estacionar? Tá bom aqui, essa cognição tá bom para mim, já basta. Não, irmão, por quê? Os tempos vão avançando, as coisas vão ficando mais difíceis, as coisas vão acontecendo, e aquele nível que você estacionou, talvez não vai ser suficiente, meu irmão, para passar essa barreira, para enfrentar o que a gente está prestes a enfrentar, para viver o que a gente está prestes a viver. Não vai ser suficiente essa cognição que hoje eu e você tenhamos, irmão. Você já pensou nisso? Então, irmãos, o estacionar, como você estaciona o seu carro, não pode. Devemos avançar em crescer e aumentar essa lucidez, e aumentar essa cognição espiritual para quando chegar realmente esses níveis de tribulação que nós estamos prestes a viver. Opa, não, tenho o Espírito, eu discerno, e ninguém vai me discernir, porque o Espírito Santo é quem me dá discernimento, e eu vou viver dia após dia, sabendo exatamente aonde eu estou nesse tempo, e o que eu devo fazer. E é isso, meu irmão. Então, o estacionamento não. Se tá bom para você, amém, você tem o livre-arbítrio. Mas eu digo não. O Espírito Santo diz não. Deve avançar, deve crescer. E para crescer, não tem outra receita. Assim como o bolo tem, não tem outra receita. Às vezes você tem um sabor de bolo para fazer de chocolate. Você vai pôr abacaxi, você vai pôr outras coisas? Não. Você vai fazer aquilo que está na receita. E a receita nossa, querido, onde está? Aqui, ó. É a palavra de Deus. Buscando, vivendo o dia de cada vez, sendo diferente de um mundo natural, de pessoas naturais, de pessoas que enganam, de charlatões, de pessoas que estão aí aumentando cada vez mais, irmão. Você é diferente. Lembre-se, você não está nesse senso, e se você fizer, não está ali. Você está fora. Você quase que não aparece. Tem ali uma margenzinha, mas são poucos, são poucos. São poucos. Se você quer fazer parte desse pouco, quer, não quer? Para poder chegar lá, nós precisamos. Sem lucidez, meu irmão, não tem como chegar até o final. Sem cognição espiritual, não tem. Então, o Senhor hoje falou com você, falou comigo, em um momento caótico e um momento, irmãos, estratégico que nós estamos vivendo. Daqui para frente, e o Espírito Santo fala conosco. Se não tivermos lucidez, se esses níveis de lucidez não estiverem altos, nós não vamos conseguir atravessar barreiras. Nós não vamos conseguir, irmão, chegar até lá. Veja como isso é sério. Veja como isso é importante para mim e para você. Nós estamos em um momento dificílimo, que talvez você não tenha percebido, mas há um momento difícil que estamos vivendo. E se você não tiver lucidez, se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver cognição, nós vamos ficar para trás. Nós vamos ficar para trás. E ficar para trás significa se sucumbir, perecer, assim como há muitos que estão perecendo. Amém, meu irmão? Busque isso. E mesmo que tente te tirar isso, ninguém vai conseguir. Cada dia você entende que essas características são mais raras. A cada dia que passa, essas características vão ficar mais escassas. Entenda isso. Cada dia vai ficar mais raro alguém que tenha lucidez, alguém que tenha cognição espiritual em dia. Vai ficar raro. Vai ficar muito raro, vai ser escasso. Mas que então, o que você tem é precioso para se perder. Você tem, é precioso o que você tem, essa lucidez, ainda que em níveis baixos, mas que você prometeu aqui para o Espírito Santo que vai aumentar, que vai buscar mais.
Ainda que esse pouco que você tenha, é raro hoje em dia. É raro. Há uma escassez de cognição, há uma escassez de lucidez. Mas que você hoje possa melhorar isso, melhorar esses níveis e avançar mais, para que quando a gente tiver em níveis altos de tribulação, nós possamos poder vencer em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão? Então, o que você precisa fazer? Zele por aquilo que você tem, mas aumente mais ainda esses níveis de lucidez. Amém, meu irmão?